pessoal, meu nome é Marina, eu sou agrônoma e atualmente estou cursando doutorado aqui pela Universidade Federal de Lavras na área de cafeicultura. Hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre o manejo sustentável da cafeicultura. Cada vez mais tem se preocupado com uma agricultura sustentável. Os produtores que prezam por essas práticas observam benefícios a médio e longo prazo. Dentre esses benefícios, podemos citar a melhoria na produtividade, redução no uso de alguns insumos, bem como maior proteção do solo e da água. Na cafeicultura, simples práticas de manejo podem contribuir muito para aumentar a sustentabilidade do sistema. Bom, um dos exemplos dessas práticas mais sustentáveis é o uso de plantas de cobertura na entrelinha do cafeeiro. Essas plantas podem ser leguminosas ou gramíneas. Como exemplo de planta de cobertura, podemos citar a braquiária. Aqui, nesse experimento, foi utilizada a espécie Roclodecubis. Essas plantas de cobertura promovem inúmeros benefícios ao cafeeiro, como melhoria da matéria orgânica do solo, bem como a maior retenção de água e nutrientes, manutenção da umidade e da temperatura, e também ela faz uma camada de proteção no solo, podendo servir como impedimento físico à incidência de plantas daninhas. O manejo desse tipo de planta de cobertura é realizado da seguinte forma: faz-se a roçada da planta na entrelinha do cafeeiro e depois faz a deposição da palhada na linha. Isso pode ser feito com auxílio da roçadeira ecológica ou manualmente, após a roçada, chegar os restos culturais por meio de um rastelo. Aqui a gente pode observar o volume de palhada que ela vai fornecer ao solo, que vai ser muito benéfico para a planta, pois esse material vai se decompor e vai haver a liberação de nutrientes também para a planta. Além disso, em experimentos que a gente conduziu aqui na universidade, os resultados que a gente obteve foram que distâncias iguais ou superiores a 1 metro do caule do cafeeiro até a semeadura da planta de cobertura não prejudicam o desenvolvimento da planta. Porém, é importante ressaltar que o corte dessa planta de cobertura que está na entrelinha do cafeeiro deve ser realizado antes da produção de sementes, para evitar que haja disseminação dessa planta para áreas indesejáveis. Outra prática de manejo que pode ser utilizada é o uso da casca de café na linha do cafeeiro. A gente pode observar aqui que ela promove uma cobertura do solo, bem como ocorre com o uso da planta de cobertura. Ela vai manter a umidade do solo também, melhorar a retenção de água e nutrientes. Além disso, ela pode ser também utilizada como adubo orgânico, pois ela fornece potássio, cálcio e magnésio. Podemos observar aqui a diferença na coloração do solo. Aqui, a gente vê que o solo está mais seco, visivelmente. E aqui, quando a gente retira a casca de café, a gente pode observar essa diferença na coloração devido ao acúmulo de água ser maior nessa região do solo do que nessa. Esse seria mais um benefício da casca de café, que seria a manutenção da umidade do solo. Visto isso, a casca de café é um insumo acessível, pois é produzida na própria propriedade. Então, se você não utiliza, é interessante pensar no seu uso como uma forma de manejo sustentável da sua lavoura cafeeira. Outra técnica consiste no uso do composto orgânico. Aqui a gente pode observar também que ele promove benefícios ao solo, bem como a casca de café, como aumento da matéria orgânica, maior capacidade de retenção de água e nutrientes, melhoria da disponibilidade de fósforo para o seu cafeeiro. Além disso, ela pode servir também como adubo orgânico, pois irá fornecer nutrientes ao seu sistema. Lembrando que as recomendações da dose a ser utilizada e das quantidades de nutrientes que serão supridas devem ser feitas por meio da análise do solo e, se possível, deve-se realizar uma análise dos nutrientes que existem no seu composto que você irá adquirir. Como a gente viu com a casca de café, o composto também, a gente pode observar essa diferença na retenção de água do solo,
principalmente pela coloração, que a gente pode observar aqui que a coloração é mais escura devido ao maior acúmulo de água, e aqui onde o solo está exposto, a coloração é mais clara, pois há uma menor retenção de água. Visto isso, essa também é uma prática bastante acessível aos produtores e que pode ser empregada na lavoura. Outra prática bastante interessante é a utilização do gesso. Ele fornece cálcio e enxofre ao sistema. Além disso, ele melhora as camadas mais profundas do solo, principalmente pela neutralização da toxidez do alumínio. Por meio disso, ele melhora esse ambiente nas camadas mais profundas e permite que a raiz consiga crescer em profundidade. Assim, em condições de estresse hídrico, a planta poderia ter um melhor desenvolvimento do que outras que não têm utilizado esse insumo. Porém, o seu uso deve ser seguindo as recomendações da análise de solo, onde você vai ver se há necessidade ou não do uso do gesso, bem como a dose a ser utilizada. Isso é muito importante, pois o seu uso de forma indiscriminada e desnecessária vai causar prejuízo ao cafeeiro pelo desequilíbrio nutricional que poderá estar causando ao seu sistema. Outra prática muito importante é a calagem. O objetivo principal dessa prática é a elevação do pH do solo. É ideal que a faixa de pH se encontre entre 5,5 e 6, pois nela há a disponibilidade dos micronutrientes essenciais para a cultura do cafeeiro. Além disso, essa prática também irá fornecer cálcio e magnésio ao sistema. É importante ressaltar que a dose a ser utilizada e a necessidade da calagem deve ser feita seguindo as recomendações da análise de solo. Portanto, para evitar desequilíbrios nutricionais devido ao excesso de calcário aplicado, é ideal que se siga as recomendações da análise de solo quanto à dose a ser aplicada e se há ou não a necessidade da realização dessa prática. Outra prática que traz bastante benefícios ao cafeeiro é o chegamento de ciscos. Ela consiste na reposição dos restos depositados na entrelinha do cafeeiro para a linha. Esses restos são originados ou da arruação realizada antes da colheita, bem como dos resíduos, como galhos e folhas. É interessante, pois ela vai promover a reposição dos nutrientes que seriam retirados do cafeeiro, além de melhorar a matéria orgânica do solo, melhorar a retenção de umidade. Então, aqui a gente pode observar os ciscos, que seriam as folhas, os galhos, como ele vai promover a cobertura do solo. E aqui, ó, também a gente pode observar a umidade, quando o solo fica mais úmido. Se a gente comparar essa área com aqui, onde não há cobertura do solo. Então é muito importante essa retenção de umidade. Isso é uma prática que vem sendo deixada de lado ao longo do tempo devido à dificuldade operacional ou às vezes ser um pouco difícil de acordo com o manejo adotado na propriedade. Mas, quando possível, é muito interessante que seja feita, mesmo que gaste um pouco a mais, pois essa reposição dos nutrientes, essa manutenção da matéria orgânica na linha do cafeeiro é muito importante para esse manejo sustentável e vai trazer inúmeros benefícios a longo prazo. Visto isso, a integração dessas práticas de manejo traz diversos benefícios para o cafeeiro. Então, aqui na universidade, nos experimentos que a gente realizou com diferentes práticas agronômicas para reduzir os efeitos do período de seca no cafeeiro, o composto orgânico, casca de café e o uso da braquiária como planta de cobertura promoveram melhores produtividades, melhor vigor da planta e também auxiliaram no manejo de doenças como a cercosporiose. Então, todas essas práticas utilizadas de forma conjunta, elas vão promover a melhoria no manejo de doenças como a cercosporiose e a ferrugem. Além disso, essa barreira física formada no solo pela palhada ou pela casca de café, pelo composto, por qualquer um desses manejos que eu citei, irá reduzir a incidência de plantas daninhas por meio do impedimento físico, podendo também aumentar a eficiência do uso de herbicidas por meio da redução da incidência de plantas daninhas, havendo também a redução do uso desses herbicidas. Além disso, elas irão melhorar as propriedades físicas e químicas e biológicas do solo.
É importante ressaltar que em áreas mais frias e com risco de geada, a cultura deve ser mantida no limpo, tanto na linha quanto na entrelinha, pois devido a esse maior acúmulo de água no solo, manutenção da umidade e manutenção de temperaturas mais amenas, bem como o impedimento de chegada de luz e calor ao solo, essas práticas irão intensificar os efeitos causados pela geada ou pelos períodos mais frios no cafeeiro, podendo ser prejudiciais à cultura. Devido a isso, é ideal que não se utilize nenhum tipo de cobertura no solo durante esses períodos mais frios nessas áreas sujeitas à geada. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigado pela atenção e até logo!